Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server. Nessa aula de número 18 vamos continuar falando sobre as funções de texto. Se você não se recorda, na aula passada trabalhamos com o início das funções de texto no SQL Server. Trabalhamos também já com funções de data, como montar um select, como fazer conversões de data no select, entre outros recursos. Se você ainda não viu nenhuma dessas aulas, acesse www.alessandrotrovato.com.br e lá no meu site você vai encontrar um catálogo virtual de aulas onde você poderá fazer o estudo das aulas anteriores. Atualmente já são mais de 780 vídeos como esse publicados no meu canal no YouTube. E você que está assistindo esse vídeo, se ainda não é inscrito, então antes de começar o vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário. Boa parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. 75% aproximadamente. Então é um número bem razoável de pessoas que ainda não conhecem e acompanham as atividades. Vamos lá? Vamos abrir então aqui o SQL Server Management Studio. Eu já deixei ele aberto aqui para facilitar. Nas funções de texto nós vamos ver algumas funções, além de comentar em bloco. Vamos começar observando a função format. Detalhe importante, a função format ela retorna um valor formatado e a cultura opcional. Se você especificar. O que é isso? Podemos utilizar a formatação, por exemplo, para retornar tipos específicos de países. Para dados dos tipos gerais, aqueles do nosso uso do dia a dia, podemos utilizar a instrução cast ou convert, que já vimos também um pouco aqui nas nossas aulas. Vamos começar então com a format. Aliás, antes de começarmos, vamos lembrar o que a função convert faz. Convert, eu vou converter para o tipo char a data atual, getDate, vírgula, para o padrão 103. Nesse formato, se você se recorda das aulas anteriores, nós vamos visualizar como dia, mês e ano. Um recurso interessante que você vai poder utilizar a partir de agora. Podemos utilizar uma variável nos nossos selects. Deixa eu reduzir essa tela aqui um pouco e reduzir também aqui a nossa região. Para que você possa criar uma variável e utilizar nos seus selects, vamos criar aqui uma para exemplos. Nós vamos falar disso no futuro também. Declare @dt, que vai ser uma variável datetime, e ela vai ser igual ao convert, eu vou converter para caractere, a minha data atual, vírgula, padrão 103. Você já viu isso nas nossas aulas anteriores. Se simplesmente pressionar o F5, você vai ver que nada acontece. O comando foi executado, mas nós não vimos nada na tela. Se eu der agora um select @dt, selecionando junto com a declaração da variável, você vai ver que quando eu executar, nós vamos ter aqui a data e a hora. Esse tipo aqui, o select dt, ele já fez com que a minha data fosse armazenada. Eu poderia, inclusive, como nós vamos utilizar essa conversão em outros formatos, eu posso simplesmente dizer que esse datetime vai ser igual ao meu getDate. E aí nós vamos fazer a conversão desse valor para o formato. Novamente selecionando e pressionando a tecla F5, você vai ver o resultado aqui na parte de baixo da tela. Se nós rodarmos apenas o select sem a declaração da variável, note que um erro vai ser exibido e é necessário declarar a variável conforme está aqui na parte inferior da tela. Tendo em vista isso, o que nós vamos fazer? Vamos montar um select para o uso da instrução format. Então, format, vou formatar a nossa variável que contém a data. Esse formato é o D, né? Nós temos aqui um item que é o formato no padrão nvarchar, ou seja, em formato de caractere. Eu quero que ele formate a data, vírgula, no padrão americano. Vou colocar aqui um US English, ou padrão americano. Se nós executarmos essa consulta agora, você vai ver que o resultado vai ser um erro, porque nós não declaramos a variável. Eu preciso selecionar a nossa variável para poder executar, e o formato americano é mês, dia e ano. Vamos continuar. Próximo padrão, select, format, vou usar a nossa variável dt novamente, data, vírgula. E agora eu quero converter isso para outro padrão, o padrão chinês simplificado.
simplificado. Selecionando com a nossa variável e pressionando o F5, há algum erro aqui. Ah, sim, é claro, eu coloquei um outro select aqui quando não precisava. Eu vou colocar tudo no mesmo select. F5, e aí nós vamos ter agora o padrão, que é ano, mês e dia. Continuando, vamos agora formatar isso no padrão alemão. Então, vírgula, formate, minha variável de data, vírgula. Eu quero que ele formate a data no padrão DE-DE, que é o padrão americano. Ou, perdão, padrão alemão. Se selecionarmos tudo e pressionarmos o F5, você vai ver que no padrão alemão nós temos o ponto ao invés da barra no formato dia, mês e ano. Vírgula. O próximo formato aqui da nossa variável de data vai ser com o D maiúsculo agora, e você vai ver uma diferença. No padrão americano, eu vou colocar então aqui novamente americano, e o que ele vai mostrar quando executarmos essa nossa função é a data por extenso, sábado, março 7 de 2020. Se fizermos o mesmo agora, novamente com format, @dt, D maiúsculo, no padrão chinês, ZH-CN, nós vamos visualizar aqui, chinês simplificado. Eu já vou colocar o próximo, que é o format, @dt, D maiúsculo, veja que isso faz diferença, DE-DE, novamente é o padrão alemão. Se você tiver dúvidas sobre esses parâmetros, procure na documentação do SQL como utilizar a função format. Selecionando todas as nossas queries, eu vou executar aqui e você vai ver que faltou selecionar a nossa variável. Vou executar e agora nós temos o padrão americano, o padrão chinês e o padrão alemão. Perceba que o retorno está sendo feito diretamente pelo nosso banco de dados. Vou declarar novamente essa nossa variável para outra query na parte inferior da tela. Quando eu faço isso, você vai ver que eu tenho a mesma declaração feita no mesmo contexto ou na mesma página e ele marca como um erro. Isso não é erro, ele só está dizendo que a minha variável já foi declarada. Para evitar que isso ocorra, nós vamos comentar um bloco de comandos na parte superior. Vou digitar /* para iniciar o comentário e depois lá no final eu vou colocar **. Todo esse bloco compreendido entre esses dois marcadores agora são comentários. No declare, eu já consigo então ver que não há erros e podemos criar a nossa própria instrução. Select, format, vamos pegar aqui um número qualquer e eu quero formatar esse número no padrão estrofe, trilha, né, ou hashtag. Eu nunca lembro o nome desse caractere, você já deve ter visto isso em outros vídeos também. Eu poderia dizer que isto aqui é um código de produto que vai retornar da minha base de dados. Se eu der um F5, perceba que nós temos a formatação sendo feita aqui na parte de baixo da tela também. Há outros formatos também, observe, eu poderia usar a instrução format para trazer os dados diretamente do nosso banco de dados. Mas eu não vou utilizar agora a nossa variável, eu vou utilizar outro recurso. Nós vamos fazer um select do nosso banco de dados da tabela alunos turmas. Vou chamar de AT. Então eu quero formatar o campo at.valor do tipo numérico. Só que eu quero isso no padrão americano. Vamos colocar aqui formato americano. Ao executar aqui esse nosso select, eu vou pressionar o F5, você vai ver que ele vai trazer os valores no formato americano. A vírgula é o separador aqui de milhar e o ponto é o separador de casa decimal. Continuando, eu poderia utilizar agora outro format. Vamos pegar esse valor novamente e ao invés no formato numérico, eu quero no formato geral, no padrão americano também. Vamos colocar aqui formato geral. Se executarmos, pressionando a tecla F5, você vai ver que o padrão agora não apresenta o separador de milhar. Continuando. Próximo format, nós vamos pegar o campo AT_valor e nós vamos utilizar agora o padrão C maiúsculo, que é o formato monetário. Só que dessa vez eu quero que ele já me traga isso do banco de dados no formato brasileiro. Então, formato monetário BR. Selecionando,
pressionando o F5, você vai ver que agora o próprio retorno do SQL já vem formatado com a minha casa, com o meu símbolo monetário brasileiro, que é o real. Format, se eu quiser isso em outro valor de outro país, por exemplo, eu poderia dizer que eu quero currency no formato americano. Vou colocar aqui formato monetário US. Executando a nossa query, pressionando F5, você vai ver que o resultado será agora um número com o símbolo do dólar à esquerda. Temos mais dois aqui que eu separei. Eu coloquei ainda o formato alemão e o formato austríaco. Vamos lá. Primeiro o formato alemão, para não ter que digitar tudo de novo, eu vou colocar aqui DE, que é o código para Alemanha, alemão. E vou colocar aqui a mesma instrução, dessa vez substituindo aqui, esse S aqui saiu a mais, de DE para AT, de Áustria. Então nós vamos colocar aqui Áustria. Selecionando a nossa query, pressionando F5, você vai ver que o formato monetário alemão, o símbolo do euro é à direita. E no símbolo austríaco, o euro é à esquerda. Você já consegue então trazer os valores do seu banco de dados a partir do uso do comando format e formatar de acordo com o país ou a região que você precisa analisar aquele valor específico. Próxima instrução é a função left. A função left extrai caracteres à esquerda de um texto ou campo. É muito simples de ser utilizado. Vamos lá. Select, vou abrir aspas e vou escrever aqui, primeiro left, antes das aspas, e uma instrução do tipo nvarchar, eu vou escrever Alessandro Trovato e vou pedir para que ele retire, vírgula, os 10 primeiros caracteres. Fecho parênteses e ponho ponto e vírgula. Pressionando a tecla F5, você vai ver que agora ele retornou os 10 primeiros caracteres do meu nome, que é Alessandro. Eu poderia escrever aqui também select left, vou selecionar o aspas simples. Este é um curso de SQL. E eu gostaria de extrair à esquerda 18 caracteres. Selecionando essa nossa consulta e pressionando o F5, você vai ver que 18 caracteres compõem até o final de D. Este é um curso D. Se você quisesse utilizar esse comando também no seu banco de dados, nas suas tabelas, você poderia. Select, vamos colocar aqui um distinct para fazer a distinção dos valores da esquerda do nome do meu aluno, 5 primeiras posições. Só que como ele está dando erro, eu preciso dizer que esse from vai ser da minha tabela de alunos e o alias dele é o A. Você vai ver que agora nós temos o erro e desapareceu. Selecionando a consulta e pressionando o F5, você vai ver o resultado, as 5 primeiras letras do nome de todas as pessoas da nossa tabela de nomes. Simples, não é? A função write faz a mesma coisa, só que com um pequeno detalhe. Ela extrai caracteres à direita de um texto. Se nós pegarmos agora essa nossa consulta, esse nosso primeiro select, vamos reproduzi-lo agora utilizando a função write. Select, write, de Alessandro Trovato. Só que dessa vez eu quero 7 caracteres. Ao executar essa consulta, você vai ver que Trovato é o resultado dessa nossa query. Select, write, vamos também colocar aqui este é um curso de SQL. 12 posições. Lembrando que nós estamos utilizando a função write, ao executar, observe que ele vai extrair apenas curso de SQL. Se eu quisesse fazer a extração do meu banco de dados, eu poderia também utilizar a função select, vamos já dar aqui o from, para entendermos melhor, alunos. Então eu vou extrair write da minha coluna de nome de alunos, vírgula, a quantidade de 5 caracteres. Selecionando a nossa consulta e pressionando o F5, você vai ver que agora os 5 últimos caracteres de cada nome estão sendo exibidos. Eu poderia fazer a junção, fazer aqui um left do meu primeiro nome. Deixa eu copiar novamente essa consulta, para que você fique com o histórico das consultas aí na aula. Eu poderia pegar então o left da nossa coluna a.nome,
5 casas e concatenar com a direita. Pressionando o F5, você vai ver então aqui a junção das duas. Há um comando que faz aí a eliminação dos espaços, há outros recursos que podemos utilizar, mas isso você vai aprender também no decorrer das nossas aulas aqui do banco de dados. A instrução len, ela retorna o tamanho do campo, então retorna o tamanho do campo. Ela é muito simples de ser utilizada também. Select len, ou seja, eu quero o tamanho de uma expressão do tipo nvarchar. Eu preciso então colocar uma instrução, eu vou colocar o meu nome, Alessandro Trovato. E ao executar essa consulta com o F5, você vai ver que o total de letras do meu nome, Alessandro Trovato, é 18. Eu poderia também fazer diferente. Select len de este é um curso de SQL, aquela frase que utilizamos anteriormente. Como só tem um único argumento, a função len, basta colocar o texto que eu quero analisar, fechar parênteses e executar a consulta. Você vai ver que o total de letras dessa frase é 22. Se temos uma tabela e gostaríamos de visualizar o tamanho dos campos, eu posso fazer dessa forma, select from alunos. Então vamos utilizar a nossa tabela de alunos. Eu quero que ele me traga o nome do aluno, vírgula, acompanhado do tamanho do nome desse próprio aluno, eu vou chamar essa coluna de tamanho. Ao selecionar a nossa consulta e pressionar o F5, você vai ver que o resultado é, para cada um dos nossos nomes nas tabelas, a quantidade de caracteres que ela possui. Isso é útil porque você pode fazer uma análise. Por exemplo, qual é o maior número, qual é o maior nome da nossa tabela. Se eu fizer isto, select max de len do nosso campo de nome, eu vou chamar isso aqui de maior nome, da minha tabela de alunos. Pronto, seleciono e executo. O nosso maior nome tem 35 caracteres. Eu também poderia utilizar a função min, select min de len dos nomes dos meus alunos como menor nome, da minha tabela alunos. Se você achar que essas consultas estão sendo feitas muito rápidas, você pode fazer uma pausa e praticar o conceito antes de ir para a próxima definição ou a próxima instrução. F8, nós vamos pressionar, eu pressionei F8, mas está errado, F5, F8 eu utilizo no ambiente do Oracle. O menor nome, então, tem 9 caracteres. Você pode identificar tamanhos também utilizando a função len e analisar o campo específico que você quer. Outra função muito útil é a função upper e a função lower. A função upper, ela coloca os caracteres em maiúsculo, então converte os caracteres para maiúsculo. E a função lower converte os caracteres para minúsculo. Vamos a um exemplo. Select upper. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui o meu nome, Alessandro Trovato. Ao executar essa consulta com o F5, você vai ver no resultado o meu nome escrito todos com letra maiúscula, com todas as letras em maiúscula. Você pode também dar alias para colocar os títulos nas colunas, não esqueça disso. Eu posso utilizar a função upper também para meu banco de dados. Então, select upper de a.nome from alunos A. Com isso, eu vou converter para maiúsculo todos os nomes dos meus alunos. Vou colocar aqui nome aluno, que é o alias. Executando a nossa query, você vai ver aqui na parte de baixo todos os nomes convertidos para letras maiúsculas. Como fizemos isso, também podemos utilizar a função lower. Se escrevermos aqui um select lower, vamos só retirar esse espaço, de Alessandro Trovato, escrito com todas as letras em maiúsculo, o resultado será toda a string em letras minúsculas. Eu poderia também utilizar isso no meu banco de dados. Select lower da minha tabela, do meu campo a.nome, então eu vou colocar aqui nome, from alunos A, que é a nossa alias, o nosso alias. Selecionando a nossa consulta e pressionando o F5, você vai ver que agora todos os nossos caracteres foram reduzidos para letras minúsculas.
Sempre que você quiser fazer tratamentos de texto, o SQL oferece oferece recursos ou instruções que podem ser utilizadas. Nessa aula você viu a instrução format, a instrução left, a instrução right, a instrução len, a instrução lower e a instrução upper. Além, é claro, de ver os comentários em bloco. Vou salvar aqui esse arquivo para a nossa aula de número 18. SQL Server, funções de texto, aula 18. Ou melhor, aula, que assim pelo menos você consegue fazer o download lá no meu site. Lembre-se, lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br, você consegue fazer o download de todos os scripts desse curso, bem como planilhas e outros materiais que eu disponibilizo nas minhas aulas aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Nos vemos então na nossa próxima aula de SQL Server, onde vamos dar continuidade às funções de texto. Grande abraço!